Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo com saúde? Todo mundo em paz? Espero que todo mundo esteja bem e suas famílias. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso último conteúdo desse segundo bimestre, tá? Ainda na unidade 4 do conjunto dos números racionais, tá certo? Nós hoje vamos continuar falando das propriedades. Já falamos no capítulo 1, na postagem anterior, dos conceitos de números racionais, tá certo? A gente viu a adição algébrica lá no capítulo 2, tá? Multiplicação de números racionais lá no capítulo 3 e divisão no capítulo 4 da mesma unidade. E agora nós vamos continuar falando agora da propriedade da outra operação, que é a potenciação. O restante das operações, tá? Potenciação, no capítulo 5, depois nós vamos para a raiz quadrada, capítulo 6, tá? E cálculo de média, aritmética e média ponderada, tá? Encerrando. E as atividades do livro que vocês recomendaram, tá certo? Então vamos lá. O conjunto dos números racionais, só relembrando que é todos aqueles números que nós conhecemos até o momento, certo? O que nós conhecemos? Nós conhecemos o conjunto dos números naturais, lembrando que são todos os números positivos, tá? Incluindo zero, tá certo? Ele é infinito, tem começo, mas não tem fim. Números inteiros são números negativos, todos os negativos, não tem começo e nem tem fim. E todos os números positivos, incluindo também o zero. Tá? E conjunto dos números racionais. São aqueles números que... Aí vai incluir mais um outro tipo de número. Quais são? Aqueles números que podem ser representados na forma de fração, tá certo? Ou na forma decimal, tá bom? Então, deixa eu só lembrar. Então, são esse conjunto aqui representado pelo Q. Então, aqui eu tenho elementos, eu tenho números que fazem parte do conjunto dos números inteiros, naturais, e agora acrescentando esse formato aqui, né, de fração, tá, e decimal. Tudo bem? Então, isso aí a gente viu lá no capítulo 1 dessa unidade. Tá? Potenciação de números racionais. Também a gente já estudou o conceito de potenciação, que é o quê? Que é o produto, né? Que é a multiplicação de parcelas iguais. Tá certo? Aqui, a diferença é que agora nós vamos incluir números fracionários, números na forma decimal, tá? Como vocês podem perceber aqui no exemplo. Então, esse número de baixo aqui continua, né, com aquele mesmo conhecimento, vocês sabem, sobre entendimento, né, sobre a operação, então é a base, o númerozinho atrepado é o expoente, e esse parênteses, esse sinal de associação, é porque eu tenho os dois números, então você tem que botar. Então percebam que o número 3, que é o expoente, indica quantas vezes a base vai se repetir. Então, se o número é 2, então repete 2 vezes. Se o número é 3, que é o nosso exemplo, repete 3 vezes. E aí você multiplica o número, né, um pelo outro, né, as 3 vezes. E aí você tem o resultado, tá certo? Então, aqui são os fatores, né, fatores que foi a repetição aí da base, né, e aqui o resultado da minha potência, tá certo? Potenciação com expoente positivo e potenciação com expoente negativo. Com expoente positivo é aquilo que a gente acabou de ver anteriormente, tá certo? Então, na potência de números racionais, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. Aqui agora nós temos o formato fração, né? Então, aqui eu tenho o expoente positivo, aqui não está aparecendo, mas é um 2, tá? Então, percebam que a fração 3/5 tá em parênteses na dissociação e está elevado ao 2. Então, esse 2 ele é expoente do 3 e também do 5. Por isso que foi repetido aqui, ó, no 3 e no 5. E agora você faz a operação. Então, esse 3 vai ser repetido 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9, né, que é a potência. E o 5 vai repetir também 2 vezes. Tá? 5 vezes 5, 25, que é a potência do 5. Tá? É desse jeito. Então, não esqueçam disso. Tá certo? Se o expoente for positivo, é muito simples. É só você repetir tanto o numerador, o número de cima,
quanto o denominador, o de baixo, a quantidade de vezes que o expoente, correspondente ao expoente, tá? Aqui é 3, então o que você fez? Você repetiu o expoente aqui 3 vezes, o 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Tá? O 7 foi do mesmo jeito, repetiu 3 vezes. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 343. Tá? É assim. Aqui outros exemplos para vocês, né, continuar treinando, tá certo? Então, é assim. Vamos agora ver o negativo. Como é o negativo? Tá? Com o expoente negativo, menos. Percebam aqui, ó. Tá bom? Então, como é que eu faço? Vou ler aqui para vocês. Procedimento devemos trocar os sinais do expoente e inverter a base racional. Isto é, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Vamos ver como é que é isso na prática. Então, aqui eu tenho 4 quinto elevado a menos 2. Percebam que o sinal do expoente é negativo. Ó. Olha aqui, ó. 2 terços elevado a menos 3. O sinal do expoente é negativo. 1 terço elevado a menos 2. Tá? O expoente é negativo. 3 quinto elevado a menos 3. O expoente é negativo. Então, todos eles é isso aí. Ó. Então, como é que eu faço para responder? Eu vou mudar o sinal negativo do expoente. Observe que eu botei aqui no círculozinho. Observe que o 2, eu só mudei o sinal. Aqui era menos, agora é mais. Ó. Quando não tem sinal, vocês sabem que é mais, tá certo? Mas é só isso? Não, não é só isso não. Perceba o seguinte, que quando você mudou o sinal do expoente, você trocou a operação. Trocou uma subtração por uma adição. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar a ordem dos números. O número que está em cima, que eu chamo numerador, desce para baixo. Tá? Perceba, quem estava em cima lá na equação originária era 4. Perceba agora onde é que 4 está. 4 agora passou a ser denominador, veio para baixo. Tá? E o numerador que está, e o denominador que estava embaixo, que é o 5, ele vai para cima. Ó. Entendeu? Então, quando você troca o sinal do expoente, deixa de ser menos, vai ser mais. Então, você troca o numerador, vem para baixo, e o denominador sobe para cima. Tá certo? Foi o que você fez. Depois que você fez isso, aí você responde normal. Você desenvolve a operação normal. O 5 vai ser repetido 2 vezes. 5 vezes 5, 25. E o 4 repetido 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Olha só, percebam aqui, a mesma coisa aconteceu aqui, ó. 2 terços elevado a menos 3, tá? Então, o que você fez? Você tirou o expoente negativo do menos 3 e agora ele vai ficar mais 3, tá? Você vai fazer isso com todos, tá bom, gente? Todos. Ficou mais 3. E agora, o que você fez com a base? A base é tudo que está embaixo, né? 3,5. Então, como você trocou o sinal que era menos, agora ficou mais, então você vai trocar também os números. Tá? Quem está em cima vem para baixo e quem está embaixo vai para cima. Tá certo? É só isso. E depois você desenvolve a operação. Tá certo? O 3 vai ser multiplicado 3 vezes, vai ser repetido 3 vezes, perdão. 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. E o 2 vai ser repetido 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá certo? Então, com todos os outros são assim também, tá bom? Perceberam? Então, vamos prosseguir. Raiz quadrada exata de um número racional. Como é que eu faço? Bom, a ideia de raiz é a mesma coisa. Você vai encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, você vai encontrar o outro número que está na raiz. Tá? Então, aqui, ó, a raiz quadrada de um número positivo é um número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Veja a representação na forma de fração e na forma decimal. Então, estou colocando as duas formas, tá? Para vocês não errarem. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho a raiz quadrada de 25 e de 64. Percebam que foi escolhido números que vai ter resultados exatos. Então, mesma forma, o radicando, ó, ele tá dentro dos dois, está envolvendo os dois, o 25 e o 64. Então, significa dizer que você vai tirar a raiz quadrada do 25 e também do 64, tá? Quem é a raiz quadrada de 25? É um número que, multiplicado por ele, vai dar 25. Então, qual é o número? Só tem o 5.
Tá? Então, se você multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25. Então, o 5 é a raiz de 25. Tá certo? 64. Então, é um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 64. Então, qual é esse número? 8. Então, se você multiplicar 8 vezes 8, vai dar 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Pessoal, vocês têm que saberem a tabuada de multiplicação muito bem, porque na hora que você vê, você vai perceber aqui, ó, raiz quadrada de 9,16 avos. Então, qual é a raiz quadrada? Então, você já sabe que você vai elevar 9 ao quadrado, então é um número que é elevado por ele, multiplicado por ele mesmo, vai ser 9. Então, qual é o número? 3. Então, você tem que perceber isso, tá? E você vai perceber como? Conhecendo muito bem a tabuada de multiplicação. Certo? 16. Qual é o número que é elevado por ele mesmo vai dar 16? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo tem como resultado 16? É 4. Por quê? Porque quando você multiplicar 4 vezes 4 vai dar 16. Tá certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Aí você não põe mais o símbolo. Outra observação, tá? Às vezes o aluno já encontra a raiz quadrada e permanece botando a raiz, tá? Não pode mais. Depois que você encontrou, já fica sem o símbolo, né? Sem um radicando. E na forma de fração? Na forma de fração, você vai transformar para um número na forma decimal. Como? É fácil, pessoal. Você vai só perceber quantos números tem depois da vírgula. Tá? Aqui eu tenho a raiz quadrada de 1,44. Então, percebam que depois da vírgula eu tenho 2 4, ou seja, eu tenho 2 casas. Cada 4 corresponde a uma casa. Então, o que você faz? Você vai botar o número na forma de fração. Na forma de fração vai ter um número em cima, que eu chamo numerador, e um embaixo, que vai ser o denominador. Tá certo? Então, você vai escrever o número que estava no radicando sem a vírgula em cima. E embaixo você vai colocar o 1, que é neutro, e a quantidade de casas você vai preencher com 0. Então, tem dois números depois da casa, que é os 2, 4, então você vai botar 2 0. Então, ficou 100. Aí você tira a raiz quadrada do jeito que você aprendeu lá no raiz quadrada de números fracionados. Qual é a raiz quadrada de 44? É 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 44. Tá? Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Tá certo? Então, é desse jeito. Tá? Aqui, o que ele fez para encontrar 6 quinto? Ele simplificou. Ele dividiu o número 12 e o número 10 por um único número. Qual é esse único número? 2. Tá? Então, ele dividiu 12 por 2, tá? Que encontrou... Vou pegar aqui a caneta. Então, ele dividiu aqui por 2, tá certo? Tá? E o número que você dividiu, um, tem que dividir o outro também, tá bom? Também aqui por 2. Então, ficou 12 dividido por 2, 6. E 10 dividido por 2, 5. Tá certo? Então, é o final da minha operação. O número de baixo, 0,64, do mesmo jeito, tá? O que você vai fazer? Você vai botar na forma de fração. Está na forma decimal, essa aqui é a forma decimal, forma de fração. Então, esse número aqui, ele vai para numerador sem a vírgula, então fica 64. E aí tem dois números depois da vírgula, que é o 6 e o 4, aí você vai botar o 1 e 2 0 correspondendo a esses dois números. Raiz quadrada de 64 é 8, a gente já viu aí na anterior. E raiz quadrada de 100 também a gente acabou de ver que é 10, tá? E aí eu também simplifiquei, né? Ou eu dividi, tá? Então, se você quiser fazer isso, você pode, tá bom? Vamos prosseguir. Bom, média aritmética. Como é que eu faço para calcular a média aritmética simples? Tá? Eu coloquei simples. É fácil, tá? Só prestar atenção. Diz assim, todos os números têm o mesmo valor, né? É obtido somando todos os valores e dividindo os valores encontrados pelo número de dados desse conjunto. É melhor a gente ver na prática. Vamos lá, então. Preste atenção, olha só uma situação que foi colocada. Eu coloquei o seguinte aí. Eu não sei onde foi que eu peguei, não sei se foi do livro de vocês. Isso aqui, acho que sim, mas vamos lá. O exemplo aqui, ó. A aluna Maria Cecília e o aluno Pedro decidiram calcular suas médias, tá?
No final do ano, os alunos querem saber qual foi a média do ano, né? Vocês procuram. Para saber quem tirou melhor nota, tá? Quem tirou melhor nota. Acompanhe os dados da tabela. Então, bora lá. Aqui eu tenho as alunas. Eu tenho duas colunas, a coluna da Maria Cecília, né? E a coluna das notas do Pedro. Aqui tem as notas. Então, a participação, a Maria Cecília tirou 10, o Pedro tirou 6. Maria Cecília é mais participativa, né? Prova escrita, a Maria Cecília tirou 9, o Pedro tirou 7. Entrega de atividade. Aí a entrega de atividade, os dois entregaram do mesmo jeito. Maria Cecília tirou 8 e o Pedro também 8. E participação em grupo, né? Aí nesse caso aqui, o Pedro, né, tirou a nota melhor do que a Maria Cecília. Então, percebe que a Maria Cecília gosta de fazer as coisas só, individual. O Pedro gosta mais dos colegas, né? Então, qual é a média simples da Maria Cecília e do Pedro? É fácil, pessoal. O que você vai fazer? Você vai pegar as notas dele. Vamos calcular logo a nota da Maria Cecília. Então, você vai pegar a nota da Maria Cecília. O 10, o 9, o 8 e o 7 vai somar. 9, 10, 9, 8 e 7. Você somou elas, tá? Deu 34. E aí, o que você vai fazer? Você vai dividir pela quantidade de notas. São quantas notas? São 4. Né? Uma de 10, tá? 2, 3 e 4. São 4 notas. Então, o número de notas são 4, pessoal. Então, é só isso. Você somou as notas, 10, 9, 8 e 7, e dividiu pela quantidade de notas. São quantas notas? 4. Tá? Quando você dividiu, a média da Maria Cecília é 8,5. Então, essa é a média. Viu como é fácil? Muito simples. E qual é a média do Pedro? Vamos lá, mesma coisa. Você vai somar as 4 notas do Pedro, 6 mais 7 mais 8 mais 10, tá certo? Que deu 31. E vai somar pela quantidade de notas. São quantas notas? 4 notas também. Tá? São 4 notas. Uma de 6, uma de 7, uma de 8 e uma de 10. Então, 31 dividido por 4 vai dar 7,75. Então, quem tirou média melhor? Né? Quem teve a melhor média foi a Maria Cecília. Isso é a média simples. Tá? Média simples, você vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Entendeu? E se você quiser saber a média das suas notas, então você vai até o... Agora, você tem 4 notas, né? Tem uma do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês e do quarto mês. Então, você pega e vê os valores dela. Imagina que você tirou 7, 8, 9 e 7. Você soma, né? E depois divide pela quantidade de nota. Quantas? 4. Isso é a média. Tá bom? Média simples. Vamos ver a outra média. Vamos ver qual é a diferença. Média aritmética ponderada. Exige um pouco mais de atenção durante o seu cálculo. Tá? Acontece que há valores que possuem maior importância. Logo, vamos atribuir a eles fatores de ponderação. Tá? Por isso que é chamado ponderada. Tá? Conhecido como peso. Quanto maior o valor do peso, maior a sua influência sobre o valor da média. Tá? Então, nesse caso aqui, as notas não têm mais o mesmo peso, pessoal. Estão compreendendo? Tem notas que tem valores que têm maior importância, vamos dizer assim, que vale mais. Esse valor máximo é chamado de peso, tá certo? Vocês vão ver muito falar disso aí. Vamos lá, um exemplo prático. Diz assim: a folha salarial de uma empresa é dada na tabela a seguir, tá? Essa tabela aqui, vamos já analisar. Qual a média salarial pago aos funcionários dessa empresa? Percebam o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a quantidade o número de funcionários e eu tenho o valor pago por cada funcionário. Em alguns casos, já vem uma outra coluna dizendo qual é a nota, qual é o peso. Nesse caso aqui não veio, tá? Por quê? Porque é fácil perceber. Se você simplesmente fizer a soma aritmética como você fez da anterior, você vai encontrar um valor errado. Se
você somar 1.500 com 2.000, né, dá 3.500, com 2.500, né, vai dar 6.000, e dividir pela quantidade de nota 3, você vai encontrar um valor errado. Então, como é o correto? O correto é o seguinte, ó, você vai pegar, deixa eu pegar um lápis aqui, tá? Você vai pegar o valor pago aqui, ó, 1.500, e ver quantas vezes ele foi repetido. Ele foi repetido quantas vezes? 5 vezes. Então, 1.500 foi repetido 5 vezes. Então, você vai botar aqui. O peso dele é 5. Tá? O peso dele é 5. Aí vai pegar a nota, os 2.000 reais pago. Né? Qual é o peso dos 2.000? 3. Tá? Significa que tem 3 funcionários ganhando 2.000. Tá? E o que ganha 2.500? Tá? E vai multiplicar por quem? Por 1, que só tem um funcionário ganhando 1.500. Então, resumindo, você tem 5 funcionários ganhando 1.500, 3 funcionários ganhando 2.000 e 1 funcionário ganhando 2.500. Percebam que agora eu não poderia simplesmente somar e dividir pela quantidade de notas, tá? Porque aí eu tenho um valor errado. Então, eu fiz isso, eu somei 1.500 vezes 5, que dá 7.500, 5.000 vezes 2.000, aliás, 2.000 vezes 3, perdão, 2.000 vezes 3, 3 é o número de funcionário, né? Ou o peso, tá? Que dá 6.000. E eu tenho agora 2.500 vezes 1.000, né? Que só tem um funcionário, tá? Não botei aqui, mas se não é neutro, vocês falam, tá bom? E aí, o que eu fiz? Depois eu somei tudo aqui, 7.500 com 6.000, 13.500, mais 2.500, né? 14, 15, 16. 16.000. Dividido por quanto? Agora, dividido pelo somatório dos pesos. Tá? O peso aqui é quanto? 5. 5 mais 3, deu quanto? 5 mais 3 é 8, mais 1, 9, tá certo? Então, você somou os pesos e deu 9. E agora você divide, ó, 16.000 dividido por 9 e você vai encontrar que a média ponderada de salário pago nessa empresa é R$ 1.777,77. Dá uma fração, dá uma dízima, tá certo? Então, perceberam a diferença da média simples para a média ponderada? A média simples, eu só somo os valores e divido pela quantidade de valores, certo? A média ponderada, eu não vou apenas somar os valores, eu vou pegar os valores e multiplicar pelo peso de cada valor, né? Qual é o peso do valor 1.500? Peso 5. Qual é o peso do valor 2.000? 3. Qual é o peso do valor 2.500? 1. Entendeu? E aí dividir pela soma dos pesos. Soma dos pesos, tá? 5 mais 3 mais 1. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E quantas vezes for necessário, vocês voltam e vê novamente, tá bom? Agora vejam as questõezinhas do livro de vocês, tá bom? Façam as atividades, boas notas, bons estudos e boas férias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe nós todos. Um abraço.